E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está falando a respeito de Jesus. Vendo de longe uma figueira e que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aleluia. Glória a Deus. Figueira, no contexto espiritual, dependendo do contexto, ela representa o pai ou a nação de Israel. Nesse contexto aqui, representa a nação de Israel. Essa figueira que Jesus procurou nela frutos e só tinha folhas, ou seja, uma árvore que só tem folhas e não dá fruto, ela só tem aparência. Aparência não traz alimento. Não se julga por aparência, porque as aparências podem te enganar. Obviamente que jamais enganaria ou poderia enganar Jesus. Nada pode enganar aquele que tem os olhos como chama de fogo. Impossível enganar o mestre. Ele conhece todas as coisas antes mesmo delas virem acontecer. Mas olha a lição que o Senhor Jesus estava deixando aqui. Ele procurou folhas na figueira, ou seja, ele procurou resultados. Ele procurou testemunhos. Ele procurou santidade. Ele procurou frutos. Ele procurou desejo dentro da nação de Israel e não encontrou. Não encontrou. E quando ele não encontrou, o que ele fez? Amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou seja, aquela nação que foi levantada por Deus para ser uma nação sacerdotal, agora não poderia mais, como não é mais uma nação sacerdotal. Israel não é mais nação sacerdotal. Deus foi chamar um povo que não era povo, ou seja, os gentios, para que viesse se tornar uma nação sacerdotal. E João profetizou isso no capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para os que eram seus, para Israel, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos, ou chamados, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Deus levantou uma nova nação sacerdotal, no meio de outros povos, de outras línguas, outra nacionalidade, mas que não desprezou o que a nação escolhida desprezou: valorizar o que Deus tinha dado. Deus deu muita coisa para Israel. Israel não valorizou. Começando pelas leis que entregou a Moisés. Assim que Moisés desceu do monte, encontrou o povo fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro, cultuando um bezerro de ouro e chamando de Deus. Não valorizaram as leis que o Senhor deu a Moisés. Quando Josué, no pé do monte, diz: se Baal é Deus, servi. Se o Senhor é Deus, servi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espera aí, um homem no meio de uma nação teve uma atitude diferente? É porque a maioria, só não vou dizer a totalidade, porque ele era da nação, ele não teve a mesma atitude, como também não teve a mesma atitude quando foi enviado com os espias para Canaã, teve uma atitude diferente. Ele mostrou que nele Deus poderia procurar, que iria encontrar. Aleluia. Procurar é uma característica humana. É uma linguagem humanista falar que Deus está procurando alguma coisa. É uma linguagem figurada, é uma força de expressão. Deus não precisa procurar,
porque ele tem todas as coisas nuas e patentes diante dos seus olhos, e não tem nada oculto ou encoberto diante dele. Não tem nada que ele, com os olhos como chama de fogo, não esteja vendo. Ele não precisa procurar. Mas Jesus estava em carne aqui. E como homem, o Verbo se fez carne, ele teria que procurar. Porque ele se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade, veio a essa terra, nasceu no ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, cresceu, foi criança, adolescente, jovem, adulto. O ministério dele começou a se mover por volta dos 30 anos de idade, e começou os milagres a acontecer, as curas, sinais, prodígios, maravilhas. Mas Israel já tinha levado muitos e muitos e muitos anos de tempo para mostrar alguma coisa para Deus. Aí vem Jesus passando, diz as Escrituras, que ele teve fome e olhou para uma figueira e procurou frutos nela. Se a figueira tivesse poucas folhas, ele não iria procurar, porque uma árvore com poucas folhas, de longe você já enxerga se tem ou não tem frutos nela. Mas a figueira, aqui nesse contexto, como a Bíblia diz, ela tinha muitas folhas, né? Ele não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. O que o Espírito Santo está mostrando? Deus nos dá a palavra e nos dá um tempo para ver o que nós vamos fazer com aquela palavra. Agora, uma coisa está certa: a palavra que sai da boca dele não retorna para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Ela não retorna da mesma maneira. Então, Deus nos dá a palavra, e o trabalhar, se interessar, esconder e andar e viver e agir por aquela palavra é conosco. E na hora de procurar, é com Deus. Já imaginou quantas palavras o Espírito Santo tem nos dado, tem nos revelado? Quantos milagres, quantas palavras reveladas, quantas chances a gente tem com a Bíblia na mão de apanhar para ler e realmente a gente não pega e não lê como deveria? Todas essas oportunidades, Deus vai cobrar de nós, porque Ele vai procurar. Sabe por que tem pessoas que são abatidas por setas do diabo, caem em enfermidades, ou são atropeladas pela legião das trevas? Porque ela tinha arma na mão dela, tinha palavra na mão dela, mas ela deixou fechada e guardada. O que adianta tu ter uma arma na mão, se você não se interessar no manuseio dela? Tu não sabe como manusear a arma, como é que a arma vai fazer um efeito na tua vida? Certa vez um homem, no exército, dando instrução sobre granada, botaram várias granadas de plástico para participar da instrução, réplicas semelhantes à original. Só que um soldado que não tinha se interessado pela instrução, ou não prestou atenção no que estava sendo dito, meteu a mão naquele meio, e julgando ser de plástico, como a maioria, ou a totalidade era, arrancou o pino da granada. E aquela que ele meteu a mão, era justamente a única que, por engano, foi posta no meio das de plástico. Aquela era verdadeira. E o oficial teve poucos minutos ou segundos para meter a mão, arrancar da mão dele, para que ele não explodisse naquela sala com todo o restante do contingente que estava ali. E quando o oficial foi até a janela para lançar essa granada para longe, que estourar seria inevitável, ele olhou e viu uma tropa marchando naquele momento debaixo da janela. Então ele ficou com a granada na ponta da janela, um grupo dentro, um contingente de soldados dentro no comando dele, e um outro lá fora no comando de um outro que estava marchando sem saber o que acontecia dentro daquela sala. Resultado, ele ficou com o braço para fora da janela e deixou a granada explodir. Custou o braço dele. O que vai ser preciso te custar para você se firmar no reino de Deus? O que vai ser preciso te custar?
Às vezes Deus permite chegar ao ponto de você passar por coisas graves que tu não precisaria passar, porque antes tu não deu ouvido quando amorosamente Ele tratava contigo. Há situações como essa que eu acabei de narrar, consideradas sem saída. Só Deus poderia fazer com que aquela granada não explodisse, mesmo o outro totalmente displicente, tendo puxado aquele pino sem nenhum comando nem permissão dada para fazer. O Espírito Santo tem dado a nós verdadeiras dinamites para detonar as obras do diabo, para detonar as enfermidades, para detonar os demônios que andam por volta da nossa casa, para detonar os trabalhos de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria. Ele tem dado armas poderosíssimas para que a gente mova o céu com a oração, receba ministérios, sinais, maravilhas, dons. Ele tem dado armas poderosíssimas no nosso corpo, renovado a nossa saúde, nos livrado de leitos de hospitais, posto pão na nossa mesa, não somos pegos pela fome, que é a mortandade que assola ao meio-dia, que o Salmo 91 diz. Ele tem mostrado que como a serva atenta na mão dessa senhora e nos serva na mão do Senhor e tem resposta, muito mais nós teremos resposta da mão do nosso Deus quando atentarmos para Ele. E Ele vai investindo dia a dia em nós, dia a dia em nós, dia a dia em nós, mas vai chegar uma hora que Ele vai vir de perto olhar e procurar. Vai querer ver o que a gente fez com o investimento que Ele fez em nós. E aí, como tu te apresentarás diante do teu Deus? Ele vai te dizer: mostra-me tuas mãos. Aleluia. É impossível um agricultor, uma pessoa do campo, que trabalha na lida, lá no campo, no dia a dia, é impossível que ele não tenha as mãos marcadas pelo trabalho. Só em manejar as ferramentas já lhe vai marcar a mão, não tem jeito. A enxada, a pá, o ancinho, a cavadeira, são ferramentas usadas nesses locais de área rural. Então só em manejar essas ferramentas já marca a mão dele. Não tem jeito. É consequência do trabalho dele. Vai marcar as mãos dele. Nós dizemos que temos as marcas de Cristo. Temos a mente de Cristo. Vai chegar um dia que o Senhor vai te dizer: mostre-me tuas mãos. Mostra tuas mãos. Só que Ele vai pedir para tu mostrar as mãos, não para que Ele precise ver, porque Ele já conhece o resultado de todas as coisas, mas Ele vai pedir para você mostrar as mãos, para que você veja nas tuas mãos o julgamento dEle. Sabe por que as tuas mãos não estão marcadas? Porque tu não valorizou as ferramentas que eu te dei. Tu não levou a sério que eu disse que a seara é grande, o campo é grande e poucos são os operários. Tu não levou a sério quando eu disse que os campos estão branqueados, prontos para a ceifa. Os anjos clamaram e levaram a sério, queriam ter oportunidade de pregar o evangelho, mas Deus não deu essa honra a eles. Deu ao homem, à mulher. E você não sabe como um anjo desce com alegria, quando por causa do teu amor e tua guarda a palavra de Deus, Ele vem trazer um resultado e uma resposta do céu para você. Sabe como Ele vem com alegria? Porque você está valorizando e está vivendo diante daquilo que eles se prostram e adoram de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o que é a glória de Deus, senão a sua própria palavra revelada? Então Jesus passou por essa figueira e procurou. Ele vai passar pela tua casa, uma hora Ele vai procurar. Pode ter certeza que Ele vai passar. Ele vai passar onde você está e Ele vai procurar. E se Ele não achar, antes fosse bom que você nem tivesse nascido. Antes fosse bom que te tivesse posto uma pedra com uma corda no pescoço e lançado no mar. Porque desprezar o que Deus dá, melhor que venha a morte primeiro.
Porque o que Deus dá é coisa séria, é coisa santa. Você tem o poder nas tuas mãos, presta atenção, de pisar na cabeça do diabo. Você sabe quem é o diabo? A expressão máxima das trevas. Em milésimos de segundo, se o Espírito Santo se ausentar de você, ele vem e te mata, assim ó, rápido. A ciência fica dando as suas desculpas pela vaidade e orgulho do ser humano. Foi um infarto, foi um derrame, foi um tombo, foi isso. Mas nós sabemos muito bem quando foi o diabo que veio, como João 10,10 diz, para roubar, matar e destruir, disse Jesus lá em João 10,10. Você sabia que a sede, a ira dele contra nós é grande? Por quê? Porque ele sabe do valor das armas que tem nas nossas mãos. Porque um dia ele teve armas dadas por Deus nas mãos dele. Teve. E ele se rebelou contra Deus e perdeu as armas, perdeu as vestes, perdeu o posto, perdeu a aparência, perdeu a luz e foi destituído para sempre da glória de Deus. Ele quer trocar o capítulo da novela pela oportunidade de você buscar um dom naquela noite. Ele quer trocar o momento do teu passeio por um momento de uma leitura bíblica. Não que você não vá passear, não que você não vá se divertir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33. Se tu não busca primeiro as coisas de Deus, como é que Deus vai buscar as tuas? Como é que Deus vai se interessar pelas tuas, se tu não se interessa pelas dele? Na verdade, as tuas deveriam ser as dele. Não foi isso que Paulo disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que tenho agora, vivo pela fé. Fé em quem? Naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se tu vivesse para Cristo, tu teria os mesmos objetivos de Cristo. Tu agiria como Cristo. Então ainda não somos de Cristo. Precisamos ser de Cristo. Porque ele disse, como foi lido nessa noite, aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Quem é minha mãe, meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E fazer a vontade do Pai significa, em primeiro lugar, renunciar à tua e renunciar às coisas da terra. E não é brincadeira não, meu. As coisas da terra são pesadas. Só vivendo uma vida realmente no Espírito, como diz Romanos 8,1, Paulo escrevendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só vivendo uma vida no Espírito é que tu pode resistir às coisas da terra. Porque o diabo, ele não somente vai tentar com setas, como ele vai usar quem está perto de você para te ferir. Vai usar o teu pai e tua mãe dentro da tua própria casa para tentar te magoar, te atacar. Tá vendo? Tua irmã casou. Você está aí envelhecendo, dizendo que está esperando o quê? Casa também. Eu estou esperando no Senhor, pai. Esperando no Senhor, olha a tua idade. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Se for da vontade de Deus que eu tenha um casamento, Ele vai providenciar o varão. Se for da vontade de Deus que eu tenha um casamento, Ele vai providenciar a varoa. Essa tem que ser a atitude do jovem de Deus, e da mulher de Deus, do homem de Deus e da mulher de Deus. Muitas coisas seriam evitadas se fosse assim. Então o Espírito de Deus fica esperando que as tuas atitudes, com as ferramentas que Ele te deu, produzam frutos. Porque é certo que Ele vai passar e vai procurar. Ele não passou e procurou na nação que Ele separou para ser uma nação sacerdotal? Não encontrando, Ele amaldiçoou e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Não foi isso que Ele disse? Olha o versículo 14. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Se Ele procurou na nação que Ele escolheu, Ele não vai procurar na nação que Ele chamou. Ele escolheu Israel. Israel o desprezou.
Ele nos chamou e nos tirou do lamaçal que estávamos vivendo, investiu em nós com a sua unção. Quer ver como é que ele investiu? Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu vou traduzir o que é serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder para pisar as legiões do diabo e as legiões do inferno, juntamente com ele, e nada vos causará mal algum. Vos dou poder. 2 animais cuja sua picada é mortífera, o escorpião e a serpente. O que Jesus está dizendo com isso? Eu estou te dando poder para ir contra aquilo que um homem sozinho não conseguiria. Encara, brinca com um escorpião. Vai lá, encara ele na mão. Você vai tomar uma picada na hora e vai morrer. Vai lutar com uma serpente na mão, vai você e ela. Ela vai te picar na hora e já era. Corrente sanguínea, o veneno vai direto no sangue, paralisa o coração, enfim, mata na hora. Então Jesus te disse, olha, eu te dou poder, sobrenatural é o meu poder. Se é assim para desfazer as obras nas coisas naturais, imagina para desfazer as obras nas coisas espirituais. Então o tamanho do poder que nos foi outorgado foi imenso. E o que a gente tem feito com ele? A gente usa esse poder na hora do capítulo da novela, orando pelo personagem da novela. Aquilo tudo ali está na mão do diabo. Deus não está naquele negócio. Tem que usar esse poder para orar por aquele que está com fome, está com sede, está em trevas, está acamado, está enfermo, está aprisionado em prisões sem muros, que são prisões com palavras de depressão, de opressão, que o diabo coloca. A gente tem que usar esse poder para erguer as mãos no bairro que a gente mora e dizer, Senhor, toma esse bairro aqui nas tuas mãos. Toma essa cidade nas tuas mãos. Dizem por aí os servos do diabo que esse país tem uma padroeira. Eu renuncio, eu rejeito, eu destruo isso, pois eu consagro o Brasil ao nome do Senhor Jesus, para que tenha viva a palavra nele que se diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Levanta a mão e destrona. Essa data que está se aproximando, dia 12 de outubro, cegos pelo diabo, vão em romaria, em carreata, lá para São Paulo, na cidade de Aparecida, adorar um boneco pintado, erguido e levantado por mãos humanas, que na verdade levantado não é. Precisa de quem os ponha no ombro para poder carregar. Não andam sozinhos, não têm vida, são mortos. Não podem fazer mal, como diz Jeremias, nem tampouco está neles fazer o bem. Estão cegos, mas eles acordam de madrugada, encaram filas gigantescas, viajam quilômetros e vão para lá. Você entra a poucos metros da onde tu está e entra no teu quarto. Fecha a tua porta e fala com teu pai, o Deus vivo, que é o único Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder. E ele vai transformar a causa e a situação que você está vivendo hoje. Porque esse Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que é Espírito, ele tem resposta para te dar. Ele é Deus de resposta. Ele é Deus de resposta. Aleluia. Olha o que diz aqui no versículo, continuando, versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões? E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, mas eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. O que fizeram da casa do Pai nos dias de hoje? Casa de comércio. Essa casa de hoje, que Deus se refere nos dias de hoje, é o corpo do homem e da mulher, que ele criou para ser templo e morada do Espírito Santo. O que é o homem e a mulher hoje dentro da igreja?
apenas uma massa de manipulação na mão dos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, uma massa de manipulação na mão deles, que só significa cifras diante dos olhos dele. Se você tem, você vale. Se você tem, você não presta, não vale, e ainda em cima está ocupando a cadeira que um que tem poderia sentar, para sustentá-lo nas suas vaidades, nas suas luxúrias e nas suas vidas de iniquidade. Por quê? Porque o povo abandonou a palavra de Deus e enveredou pelas invenções dos inventores de mentira. Porque eu nunca vi Jesus fazendo, nem mandando ninguém fazer campanha, corrente, ou mandando ser associado, ou dizendo que estavam predestinados. Estamos predestinados em Cristo, não fora de Cristo. Enquanto você está em Cristo, eu nunca vi Jesus mandando ninguém beber água que veio do Jordão, nunca vi Jesus mandando ninguém passar por debaixo da cruz que ele foi crucificado, eu nunca vi Jesus dando um pedaço da roupa dele para alguém levar para casa, nunca vi Jesus mandando alguém botar um copo com água em cima da televisão, nem televisão tinha naquela época, e beber. Então os inventores de mentira estão lançando isso para o povo. Fizeram da casa do Pai, que deveria ser casa de oração, casa de negócio, casa de prostituição, casa de manipulação. E quem é o alvo? O alvo deles está lá em 2 Coríntios 4,4. Paulo disse: o príncipe desse século, que é o pai deles, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo. Então os incrédulos estão cegos para as coisas do alto, e estão somente como um avestruz com a cabeça enterrada nas coisas da terra. Então a campanha vai te dar a casa própria, a campanha te dá o carro do ano, a campanha te dá a namorada, a campanha te dá o teu próprio negócio, mas a campanha nunca te levará para o céu, ela vai levar você para o inferno, porque ela está te afastando da palavra de Deus, que é a única que Jesus falou que deveria estar dentro da casa dele, que é o templo dele, que é o homem e a mulher. Esconde essa palavra no teu coração, porque uma hora Jesus vai procurar em você resultados do que ele te deu, resultados da palavra que tu ouviu, como que você está ouvindo nesse dia, resultados do que ele investiu, resultado das promessas dele que tu leu aqui e que ele é fiel à sua própria palavra e ele mandou você se enquadrar nelas para ser alvo. Ele vai buscar o resultado, ele vai procurar. E se ele passar por você, sacudir a folha, o que é as folhas? São as aparências. É o crente, entre aspas, que vive de aparência. Se vive de aparência não é crente, por isso é entre aspas. Vai para a igreja, está na igreja, mas não é igreja. Não se converteu ao evangelho de Jesus. É o crente bipolar, né? Tem uma atitude na igreja e uma atitude lá fora. Uma atitude no trabalho, uma atitude em casa, uma outra atitude na casa do vizinho, uma outra atitude no trabalho do outro amigo. Em cada lugar que ele está, ele tem uma atitude. Ele tem uma multipersonalidade. Não é confiável, não se pode dar crédito ao que ele fala, porque ele vive de aparência, e a aparência não alimenta ninguém. Entra num restaurante luxuoso, o mais luxuoso que tiver nessa sociedade, senta na mesa mais bonita, com os talheres de prata, copos de cristal, pratos bordados a ouro, puxa a cadeira, ar-condicionado, lugar reservado. Senta lá. Se a comida não chegar lá na tua mesa, de nada adiantou a toda a aparência que tinha no lugar. Agora um prato de comida na tua mão, nem que você esteja no meio da rua, vai fazer a diferença no teu corpo. Não desvalorize a santa e bendita palavra que o Senhor tem feito chegar na tua vida, aí, no lugar mais simples e humilde que você mora e que você está. Porque se você valorizar a palavra que Ele te dá, Ele vai valorizar a tua vida e Ele vai valorizar os teus pedidos em oração. E aí sim, tu pediu e recebeu, porque tu pediu bem, pediu com sabedoria, não pediu para gastar nos teus próprios deleites, pediu pensando na obra e no reino do Senhor em primeiro lugar. E na obra e no reino do Senhor, você faz parte dele, se você é de Cristo e está em Cristo.
Que o Santo Deus guarde a nossa vida com essa palavra e que na nossa vida apareça frutos, para que quando Ele passar por nós, diga: bendita figueira, que sempre alguém coma fruto de ti, que sempre você tenha para dar e nunca precise estender a mão para pedir. Mas para isso, tu tem que se encher da santa palavra de Deus, que é o que vai fertilizar as tuas raízes espirituais. Que o santo Deus de paz e de glória nos abençoe com essa palavra, que não é minha, é dele. E a ele seja toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus.